Pensa comigo. E se agora mesmo alguém estivesse espiando tudo o que você faz na sua rede? Invisível, silencioso. É exatamente isso que um ataque de ARP spoofing faz. E hoje a gente vai te mostrar como caçar esse espião. Fica comigo que até o final você vai saber exatamente como se defender. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Você sabe mesmo quem está de olho no que acontece na sua rede? Pode parecer paranoia, mas a verdade é que em qualquer lugar, principalmente no Wi-Fi público de café ou aeroporto, pode sim ter alguém interceptando seu tráfego. E o pior, sem você nem desconfiar. Bora entender como essa mágica do mal acontece. Beleza, vamos começar pelo começo. Para a gente conseguir pegar o espião, primeiro a gente precisa entender a linguagem que ele usa para enganar todo mundo na rede. E essa linguagem se chama ARP. Imagina o seguinte, numa rede, o endereço IP é como o nome de uma pessoa numa sala. Mas para você entregar um pacote para ela, você precisa saber onde ela está sentada, o lugar físico dela, certo? Esse lugar físico na rede é o endereço MAC. E o AEP? Bom, ele é o carinha que pergunta, ei, quem aí tem o IP final 10? Onde você está? Qual o seu MAC? Ele é o tradutor que conecta um nome à localização física. É basicamente um grito na sala, exatamente como você está vendo aí. O computador simplesmente pergunta em voz alta para todo mundo na rede e o dispositivo certo ouve e responde. Parece super simples, né? E mas é justamente essa simplicidade toda que abre uma brecha perigosa. E aqui está o pulo do gato. O ARP é um protocolo, digamos, bastante confiante. Ele foi criado numa época em que todo mundo na rede era considerado amigo. Ele não tem um sistema para verificar se quem está respondendo é quem diz ser. Ele simplesmente confia na resposta. Então qualquer um pode levantar a mão e falar sou eu, mesmo sendo mentira. E é dessa confiança cega que o ataque se aproveita. Essa falha é a porta de entrada para o famoso ataque Man in the Middle, ou Homem no Meio. É aqui que a confiança da rede é totalmente quebrada e o atacante se coloca bem no meio da sua comunicação. Olha só, no mundo ideal, a conversa é sempre direta. Seu computador fala com o roteador fala com a internet. É uma linha reta, sem desvios, sem intermediários. Mas aí entra o atacante. Ele começa a espalhar fake news pela rede. Ele chega para o seu computador e fala, opa, o roteador sou eu, manda tudo para mim. E ao mesmo tempo ele vai lá no roteador e diz, ei roteador, o computador do fulano sou eu também. Pode mandar as coisas dele para cá. Ele basicamente envenena a agenda de contatos de todo mundo. E o resultado é esse desvio. A sua conexão, que era para ser uma linha reta, vira um triângulo. Tudo que você envia e recebe passa primeiro pelo atacante e só depois segue o seu caminho. Ele vira uma espécie de pedágio invisível e você nem imagina que está pagando com seus dados. E para você, a internet continua funcionando normalmente. Estando ali no meio, o estrago pode ser gigantesco. Pensa bem, senhas de banco, login do seu e-mail, as conversas no WhatsApp, tudo passa por ele. Ele pode roubar sua seção do Instagram, por exemplo, e sair postando coisas no seu nome. Pode até modificar a página do seu banco na sua frente para te enganar. É um ataque silencioso, mas com um poder de destruição enorme. Tá, isso é bem assustador. Mas como a gente faz para ver esse fantasma? A gente vai precisar de superpoderes, e a nossa supervisão vai vir de uma ferramenta incrível chamada Wireshark. Com ela, a gente consegue ver tudo o que passa na rede. Hora de vestir o chapéu de detetive. E usar é mais fácil do que parece, sério. Você só precisa seguir esses passos. Abre o programa, escolhe por onde você está conectado na internet, se é pelo Wi-Fi ou pelo cabo, clica para começar a capturar e, a parte mais importante, lá no campo de filtro você digita ARP e dá Enter. Pronto, isso vai limpar toda a bagunça e mostrar só o que interessa pra gente. Certo. E o que a gente está procurando? Fica de olho nesses sinais. O mais clássico, que é um alerta vermelho gigante, é o IP duplicado. Você vê o mesmo endereço de IP, tipo do seu roteador, aparecendo com 2 endereços MAC diferentes. Isso simplesmente não pode acontecer numa rede normal. Outro sinal claro é uma enxurrada de respostas ARP, sem que ninguém tenha perguntado nada. É o atacante gritando sem parar, eu sou o roteador. Agora uma dica de ouro para facilitar a sua vida de detetive. Em vez de só filtrar por ARP, que mostra tudo, usa esse filtro aqui, arp.opcode igual a 2. Esse comando é mais específico, ele mostra só as respostas ARP.
E como o ataque é basicamente o envio de um monte de respostas falsas, esse filtro joga um holofote direto no problema. Fica muito mais fácil de achar o culpado. Beleza, achamos o espião. E agora? Como a gente chuta ele para fora e tranca a porta para não voltar mais? É hora de construir a nossa fortaleza digital. A gente pode se proteger em vários níveis. Para nós, usuários comuns, a arma mais simples e eficaz é uma boa VPN. Por quê? Porque ela cria um túnel criptografado. Mesmo que o espião intercepte seus dados, ele só vai ver um monte de código embaralhado, totalmente inútil para ele. Agora, se você administra uma rede, aí já dá para ir mais fundo, amarrando o IP com um máquina roteador ou usando equipamentos mais profissionais que fazem essa inspeção do ARP. E se você não quiser ficar de vigia o tempo todo, dá para colocar uns alarmes automáticos. Ferramentas como o ARP Watch funcionam como um cão de guarda. Se aparecer um endereço MAC estranho na rede, ele te avisa na hora. Já para redes maiores, de empresas, por exemplo, sistemas como Snort ou Suricata são tipo uma equipe de segurança particular, que não só detecta um invasor, como já bloqueia a entrada dele. Então, no fim das contas, a segurança se resume a estes 4 passos. Primeiro, você precisa entender como o ataque funciona. Depois, você aprende a detectar os sinais de perigo. Em seguida, você se protege com as ferramentas certas. E por último, e não menos importante, você monitora. Não adianta só trancar a porta e nunca mais olhar. Segurança é um processo contínuo. E para a gente fechar, fica a reflexão. Agora que você já sabe como encontrar um tipo de espião, o que mais será que está escondido aí na sua rede? O ARP Spoofing é só a ponta do iceberg. A verdade é que a segurança de verdade começa com a nossa própria curiosidade. Começa quando a gente decide olhar um pouco mais de perto.